Boa tarde, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Estive ausente alguns dias aqui do canal, porque estava em viagem com o profeta Vinícius, nós estávamos no Acre e o meu celular, a minha internet não funcionava muito bem naquela região. No entanto, estou aqui novamente para trazer um assunto a vocês nessa tarde. E hoje eu vou falar sobre o espírito da acusação. Livrando-se do espírito de acusação. O espírito de acusação é um demônio que paralisa as pessoas. Quando a pessoa está sob o efeito de acusações, ela fica paralisada, ela fica sem ação, ela fica sem poder de fogo na sua vida. Ou seja, essa pessoa que está sendo sempre acusada por uma pessoa e por outra, ela acaba ficando neutralizada. Ela já não consegue repreender o mal, ela não consegue se posicionar como filho, como filha de Deus, ela já não consegue mais orar, ela já não consegue mais entrar em batalha espiritual, ou seja, ela tem uma influência maligna sobre a sua vida em decorrência do espírito da acusação. Então, como livrar-se? Como a gente pode se livrar desse espírito de acusação? Vou falar um pouquinho disso essa tarde. Livrando-se do espírito de acusação. Além do medo, outra arma do diabo é a acusação. A Bíblia diz que o diabo é o acusador. Ele nos acusa dia e noite. Está sempre à espreita para poder nos acusar. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então muitas pessoas às vezes têm atitudes de fraqueza, atitudes onde elas retrocedem, onde elas fogem de uma situação porque são acusadas, onde elas não entram no lugar das bênçãos, no lugar onde o Senhor preparou para ela, porque elas vivem debaixo de uma acusação. Por exemplo, você comete um erro, discute com sua esposa ou com seu filho, e após isso você começa a se acusar. Na sua mente você começa a se acusar, você começa a pensar: por que eu fiz isso? Eu sou muito errado, eu não deveria ter brigado com meu filho, eu não deveria ter exortado a minha filha, eu não deveria ter feito isso. E aquele espírito de acusação começa a te acusar na tua mente constantemente, o que acaba fazendo com que você fique neutralizado. Um outro exemplo, quando você erra, por exemplo, você tem um negócio, né? Ou tem um sócio, uma sócia, ou um negócio próprio, e de repente você teve um problema e aquele negócio não deu mais certo. Você teve que vender uma casa ou um carro para fazer um negócio e o negócio não foi para frente, não foi como você esperava, e daí você perdeu aquele carro, ou você perdeu aquela casa, ou você perdeu a sua sociedade, e para o resto da vida você começa a ouvir acusações, ou o ex-sócio que coloca a culpa em você, dizendo que você foi o errado, que você errou, que você foi incompetente, que você deixou que tudo fosse água abaixo,
ou até mesmo a esposa ou o esposo que diz: eu investi em você, eu paguei uma faculdade para você, eu paguei um cursinho para você e você não passou naquele concurso, você não passou naquele vestibular, e aquela pressão, aquela acusação sobre aquela pessoa, e isso torna um efeito rebote, um efeito contrário na vida daquela pessoa, porque ao invés dela ir para frente, ela fica neutralizada, ela não consegue ir para frente diante de acusações. Então, se você está vivendo isso, Deus está falando contigo. Deus quer te tirar desse ambiente propício para o mal, onde você se encontra neutralizado. Deus quer te livrar do espírito da acusação. Ou um terceiro caso, por exemplo, aquela pessoa que sabe que tu tem defeitos. Eu não estou falando de um pecado, mas de defeitos, defeitos que todos têm. Todos nós temos defeitos, né? E de repente a pessoa é sua amiga ou é seu cônjuge e você erra, você tem um defeito, né? Talvez você seja meio sanguíneo ou melancólico, cada um tem uma personalidade. E aquela pessoa, ela te acusa. Ah, você lá na igreja, você é querido, você é um doce, e agora que se estourou comigo, né? Ficou estressado comigo. Ah, bem que não deveria estar lá naquela liderança, bem que você não deveria estar lá naquele louvor, louvando a Deus, né? Agora chegou aqui e brigou comigo. Eu não estou dizendo que seja algo constante, mas eu estou dizendo que seja algum defeito seu. E aquela pessoa utilize aquilo para te acusar, para te colocar para baixo, para te neutralizar, para te paralisar. É disso que eu estou falando, algo que afete a sua vida, porque a acusação está ativa contra você. Então Deus, ele quer te tirar essa tarde. Porque com a intimidação, o diabo, ele encontra vantagem sobre os cristãos. Quando você está sob o efeito de acusação, você não vai repreender o diabo. Você não vai manietar o valente. Você não vai ter força para mandar aquela dor de cabeça, aquela enfermidade para fora da sua casa. Você não vai ter força para se levantar nas situações da vida e clamar a Deus e dizer: Senhor, socorre-me. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Sabe por quê? Porque Deus, ele é misericordioso. Deus, ele ouve as nossas orações. Deus é benigno, Deus é santo. O Senhor é santo, santo, santo e misericordioso. Todas as manhãs as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Mas quando você está neutralizado pela acusação, você não tem coragem de chegar diante de Deus. Você não tem coragem de chegar e dizer: Deus, ajuda-me. Deus, socorre-me nessa situação. Ou você não tem a coragem de entrar numa batalha espiritual e dizer: mal, saia da minha família, saia da vida do meu filho, saia da vida do meu esposo, saia da vida da minha esposa. Você não consegue se levantar em oração de batalha, porque você está neutralizado. Mas Deus quer te tirar desse ambiente de neutralização, para que você tenha ação, oração, ação, fé. Deus vai tirar de sobre você esse espírito de intimidação. Em Efésios 6, capítulo 6, versículo 13 ao 17, diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que temos armas em nossas mãos. Em Efésios há relatos dessas vestes espirituais. Então, quando a Bíblia ela diz revesti-vos dessas armaduras, é porque a gente precisa se revestir. Quando você está intimidado pelo espírito da acusação, você vai lá no seu quarto espiritual e guarda as suas vestes. Você pega a sua armadura, você pega o seu escudo, você pega o seu capacete, você pega as suas sandálias, você pega tudo e coloca lá no seu armário. Você guarda, você tira as suas vestes quando você baixa a guarda, quando você é intimidado pela acusação. Mas quando você se livra desse espírito imundo de acusação, você vai lá no seu armário, você tira as suas vestes de guerra e se reveste novamente dessas armaduras. Então, se revestir é você ir lá, pegar a sua palavra, ler, se fortalecer no espírito e quando guerrear, orar repreendendo o mal, você está atuando em libertação, você está atuando em batalha espiritual quando você está revestido. Deus, Ele quer que você se revista. Deus, Ele quer que você fique revestido, protegido. Você imagina você indo para uma guerra nu, sem proteção, sem um chinelo no pé? Você já imaginou indo para uma guerra, para um campo onde há espinhos, onde há barreiras no caminho, cercas, arames farpados? Você ir para a guerra com os pés descalços ou sem uma roupa preparada para essa guerra? Então o Senhor quer que você vá lá no seu armário e se revista do que Ele já te deu, do que Ele já nos deu. Você imagina essa comparação foi feita conforme a armadura das vestes de guerra daquela época. Mas imagina você hoje, com as vestes de guerra nos dias de hoje. Imagine você com um escudo e capacete das forças especiais, colete à prova de balas, armas, bombas, metralhadoras e toda espécie de arma letal. São estas armas que utilizaríamos nos dias de hoje em uma guerra. Deus colocou muitas armas nas suas mãos para destruir as obras do diabo e as fortalezas espirituais nas regiões celestiais. Aleluia! Então, meu irmão e minha irmã, hoje é tempo de você se livrar do espírito do acusador. Se você errou, não fique mais se martirizando se você se consertou. Não fique se martirizando se tiver alguém na sua vida jogando na cara 20, 30 anos, 10 anos, a mesma história, dizendo que você faliu, que você arrebentou a empresa. Não deixe mais o espírito da acusação dominar a sua vida. Peça perdão a Deus. Vá no seu quarto, tire as vestes espirituais do seu armário espiritual, da palavra de Deus, e se revista dessas armaduras e entre novamente em batalha. Entre novamente em batalha, porque Deus, Ele te fará vencedor. Deus, Ele te fará vencedora quando você levantar a sua espada, quando você levantar o seu escudo, quando você lutar. Deus será contigo e você pode ter certeza que Ele vai te atender, que Ele vai te escutar.
porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso, é poderoso, pode fazer muito mais, infinitamente mais do que nós pedimos, imaginamos ou do que entrou no nosso coração. Ele pode fazer. E Deus vai operar na sua casa quando você levantar a sua voz e orar e clamar e falar com Deus. Que maravilhoso será quando aquele soldado ferido, aquele soldado abatido, aquele soldado talvez que já havia fugido da guerra, que já havia saído sem permissão, que alegria o Senhor terá quando Ele te ver novamente, entrando nas batalhas, lutando nas regiões celestiais, como Ele determina, que nós lutemos nas regiões celestiais, que nós tenhamos uma posição, assim como Josué teve que entrar para receber a terra da promessa. Ele não recebeu de graça. Ele teve que entrar lá com o povo e lutar. A promessa foi feita, mas ele teve que fazer a parte dele. Ele teve que lutar, ele teve que vencer. Ele teve que vencer o pior que havia naquela terra. Mas Deus disse para ele: Josué, seja forte, seja corajoso, vá adiante, meu filho, eu estarei contigo nessa batalha. Vá adiante, minha filha, estarei contigo, mas lute, 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 que eu farei com que você prevaleça sim. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus possa ter falado contigo essa tarde. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Eu abençoo a tua vida e que você seja despertado nessa tarde a levantar-se, vestir-se, se revestir das armaduras e lutar para vencer. Amém? Que Deus te abençoe, que a paz esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém?